Muito bem-vindos a mais uma aula das funcionalidades do Soft Milhas. Estamos aqui na aba de movimentações, falamos de entrada, de saída e agora vamos para a tela de transferências, que é uma tela também bem simples, intuitiva e extremamente importante de ser alimentada. Clicamos aqui em transferência, a gente já se depara mais uma vez com o histórico das últimas transferências registradas aqui e nesse histórico aqui apresentado inicialmente a gente já tem informações importantíssimas como a coluna da pessoa, conta gerenciada ali que você realizou aquela transferência, qual o programa de origem, né, o programa em que saiu os pontos, quanto que saiu daquele programa de origem, qual o destino, né, o programa em que os pontos foram transferidos e o valor que foi creditado. Então são as principais informações que a gente precisa ter acesso de maneira ágil em uma dinâmica de transferência. Por exemplo, né, você transfere de uma esfera para um Latam, sai X de esfera, chega X em Latam. Se a transferência tiver bônus, essa informação é alimentada quando a gente vai preenchendo também. E aqui na frente, esse painel de exibição já exibe a informação atualizada, somando os bônus também. Se for o caso daquela promoção que você transferiu ali de um programa para o outro, de bonificar, né? Assim como nas telas anteriores, aqui mais à esquerda a gente tem a visualização, o olhinho, você clicou nele, a gente se depara aqui com informações importantes, ó, como programa de origem, programa de destino, o valor que saiu do programa de origem, o valor que chegou no programa de destino, né, o respectivo custo também daquela movimentação. Aqui mais à direita nós temos o botão de exclusão. Então, se você de alguma maneira equivocada registrou aquela transferência que de fato não aconteceu, você pode muito bem vir aqui e excluir também essa transferência. Vamos agora registrar uma nova transferência para a gente visualizar os campos de preenchimento e a dinâmica da tela em si. Clicou em novo. O sistema vai retornar para a gente essa dinâmica. Aqui o sistema traz uma dinâmica visual bem interessante. Ele colore para a gente a dinâmica de origem e a dinâmica de destino para que você não confunda os campos. Então aqui mais acima de verde nós temos as informações do programa de origem, aqui mais abaixo as informações do programa de destino, que é a base de uma transferência. Seus pontos saem de um programa e se destinam para outro. Vamos para o preenchimento e o entendimento das dinâmicas. Aqui acima você tem que selecionar a pessoa, né, do tipo conta gerenciada a qual você está realizando aquela transferência. Então clicou aí, como em todas as outras telas, o sistema já puxa para a gente todas aquelas pessoas que você cadastrou como tipo conta gerenciada. Digamos que a gente está selecionando aqui a pessoa Moan. Mais à direita nós temos o campo de data, sempre muito importante, preencher essa data. Se for a data de hoje, o sistema já pega automaticamente. Se for uma data anterior, que você está registrando dias depois de uma transferência que você tenha feito, você alimenta essa informação aqui para que lá nos históricos, quando você puxe, o dado fique conforme esperado. Perpassando agora pelos campos de origem, nós temos aqui a seleção do programa, tá? Então, digamos que vamos estar transferindo o saldo aí do livelo da pessoa Moan para um outro programa. Selecionou o livelo, o sistema já puxa para a gente aqui o saldo atual que Moan tem no livelo, conforme os preenchimentos que a gente foi fazendo anteriormente. O custo médio do milheiro do Moan ali no livelo, obviamente informação também muito importante. Aqui mais à direita nós digitamos a quantidade de pontos que a gente vai estar transferindo aí do livelo, tá? Então digamos que ele está transferindo aqui 40 mil pontos, digitou os 40. Mais à direita nós temos o campo de paridade, que é extremamente importante. Normalmente nos programas nacionais, Latam PES, Smares, Tudo Azul, a paridade ainda é 1, né? Ou seja, um ponto livelo, um ponto Latam, um ponto Smares, um ponto Tudo Azul. Se tiver bonificação a gente preenche aqui mais abaixo, mas tem programas estrangeiros em que essa paridade é diferente. Vou te dar um exemplo. Aqui no Esfera, se a gente for transferir pontos do Esfera para a Ibéria, nós temos uma paridade de 2 para 1, que isso quer dizer a cada 2 pontos Esfera chega um lá na Ibéria. Então se eu transferir 20 mil pontos Esfera, vão chegar a 10 mil pontos na Ibéria. Então essa é uma informação importantíssima que às vezes passa despercebido aí por nós enquanto gestores, enquanto milheiros, enquanto agência. Não existe esse tipo de informação nas planilhas que usa e é mais uma informação que você vai aposentar nas planilhas e preencher de maneira automática aqui no sistema. Porque numa situação dessa aqui de esfera de 2 para 1, nesse campo é só você digitar paridade 2, que o sistema vai identificar isso. Ou seja, se nós estivéssemos transferindo aí, pegar o esfera aqui do Moan, que ele tem saldo também. Esfera, 40 mil pontos, paridade 2 para 1, como no exemplo de Ibéria. E aqui abaixo, em destino, nós selecionarmos o programa Ibéria, o sistema já vai atualizar para a gente aqui, ó, vai sair 40 mil pontos do seu esfera, mas lá no destino em Ibéria, como você preencheu a paridade 2 para 1, não vai chegar aos 40, vai chegar a 20, justamente devido à paridade atual desse programa. Temos alguns outros exemplos de paridade, como por exemplo aqui no livelo, se a gente fosse transferir aqui, ó, para o Connect Miles da Copa Airlines. A paridade aqui está de 3 para 1, ou seja, a cada 3 pontos livelo, chega um ponto, chega uma milha lá no Connect Miles aí da Copa. Ou seja, conforme a dinâmica de preenchimento, se a gente fosse transferir aqui o livelo de Moan, 40 mil pontos aí, para o programa Connect Miles da Copa, a paridade é 3 para 1, é só digitar o 3 aqui, selecionaria o Connect Miles aqui, que é o programa da Copa, e aqui o sistema já atualiza para a gente mais uma vez a informação de quanto que vai chegar lá no programa.
ou seja, sairia 40 mil pontos do Livelo de Moan, porém, por a paridade ser de 3:1, chegaria lá no Connect Miles 13.333 milhas da Copper Lines, beleza? Deu para entender muito bem aí a dinâmica da paridade, né? Em situações normais, essa paridade vai estar de 1:1, como normalmente é, e como normalmente inicialmente o sistema já carrega de 1:1, que é o padrão convencional. Se a gente fosse transferir aqui, ó, pro Latam é 1:1, Smiles, tudo azul 1:1, pra TAP ainda é 1:1, beleza? Então no 1:1 o sistema já carrega 1, não precisa você modificar essa informação. Se for transferir para algum desses outros programas estrangeiros em que a gente tem paridades diferentes, aí sim você vai lá no campo de paridade e preenche aqui o deságio, né? 3:1, 2:1, 3,5:1, conforme o programa aí que você vai estar transferindo, para que seu sistema fique atualizado e alimentado da maneira correta. Campo muito interessante, importante, normalmente o pessoal desconsidera em planilhas e acaba se equivocando na hora de preencher uma informação como essa. Ou seja, no campo de origem não tem muito mistério. Selecionamos o programa de origem que você vai estar tirando os pontos, participando ali da promoção de transferência ou transferindo de maneira avulsa em algum dia aleatório. Selecionou o programa, ele vai puxar a quantidade de pontos que você tem saldo, o custo, média de seu milheiro, seu CPM. Aqui mais à direita você selecionar a quantidade. Se for para um programa estrangeiro, tiver deságio, essa possível paridade, você preenche aqui, altera, se não, deixa um mesmo. E aqui na parte de baixo a gente tem os campos de preenchimento do programa de destino, que também não tem muito mistério, é basicamente selecionar o programa de destino, digamos que a gente vai transferindo aqui para o Latam Pass, ou seja, está saindo do nível do cara, está participando de uma promoção bonificada para a Latam. Selecionou o Latam Pass, aqui aparece a quantidade de pontos que vai estar recebendo. Se essa promoção tiver bônus, você digita aqui a porcentagem desse bônus. Então, às vezes aparece muito hoje em dia, que 30% para a Latam, é só selecionar o 30 aqui no campo de bônus. O sistema vai identificar isso automaticamente, vai pegar aquele saldo que está sendo transferido, adicionar os 30% e alimentar para a gente no sistema com a informação correta. Aqui mais à direita nós temos a data de recebimento das milhas, que as promoções também exibem para a gente, assim como também a possível data de recebimento dos bônus. Para você que mais uma vez é assinante do plano Pro, nós temos uma dinâmica de notificações no seu WhatsApp. O número que você cadastrou aqui no seu perfil acaba recebendo notificações diretamente no seu WhatsApp. Isso é muito importante, principalmente para quem é gestor de milhas. Como a gente já mostrou aqui na tela anterior ali de entradas, ele vai receber notificações quando estiver próximo da data ali de crédito dos bônus da referida compra de um cliente dele, ou alguma compra que ele mesmo fez e também registrou aqui no sistema. Assim como também aqui nas transferências, se você é assinante do plano Pro, cada transferência que você registrar aqui no sistema e preencher essas datas de maneira correta, o sistema vai notificar aí no seu WhatsApp: olha, transferência realizada no dia tal, em que os bônus seriam creditados na data X, terá sua data limite amanhã. Confira no programa de fidelidade da pessoa gerenciada tal se de fato esses pontos foram creditados. Então, é uma notificação importantíssima, principalmente para você que é gestor de milhas e gerencia muitas contas. Se você faz isso de uma maneira manual, você poderia muito bem passar despercebido esse tipo de informação, mas aí o sistema, o software de milhas, que se você é assinante do plano Pro, notifica isso para você de conforme as transferências que você for registrando com as datas corretas, seja você, se você for milheiro, ou se você é gestor de milhas de todos os clientes que você for realizando as transferências aqui para ele, e você obviamente é assinante do plano Pro, essa notificação vai chegar para você com as informações da data que você realizou a transferência, qual foi a conta que você realizou aquela transferência, para você de fato conferir se esses pontos foram creditados. Com base na data limite de recebimento desses pontos, essa notificação vai chegar para você diretamente no WhatsApp que você cadastrou aqui no seu perfil, tá? Então esse é um grande diferencial para quem é assinante do plano Pro. Voltando aqui para o preenchimento dos campos de transferência, a gente viu que não tem muito mistério, é basicamente selecionar a pessoa, data, os dados do programa de origem, se tiver paridade, se estiver transferindo para um programa estrangeiro, alterar essa paridade aqui, selecionar o seu programa de destino. Se for uma promoção que você vai estar recebendo bônus, digita aqui a porcentagem de bônus, se quer 30%, você digita os 30%, se fosse 80%, digita os 80%, se for 100%, digita 100%, e assim sucessivamente conforme a promoção que você estiver participando aí de transferência, assim como também as datas aqui de recebimento de milhas e dos pontos são importantíssimas para notificações futuras, principalmente se você é assinante do plano Pro. Como todas as telas, nós temos o campo de observação aqui embaixo, então você pode detalhar alguma informação acerca daquela transferência que pode lhe ser útil aí futuramente. Preenchido esses dados, que ao clicar em transferir mais uma vez, o sistema vai atualizar lá no nosso dashboard da tela inicial, ele vai debitar os pontos do programa de origem ali que você selecionou e vai creditar esses pontos no programa de destino com as respectivas quantidades calculadas corretamente, assim como também seus referidos custos. Voltando lá para a tela de transferência, vamos clicar aqui no transferir. Clicou, o sistema
sistema vai alimentar aqui, ó, o nosso histórico das últimas transferências na própria tela de transferência, tá? Então a última transferência que a gente fez aqui, ó, foi na pessoa do tipo conta gerenciada Moan, programa de origem Livelo, a gente tirou 40 mil pontos lá do Livelo e foi para a Latam, né, o programa de destino com 30% de bônus, ou seja, transferimos 40 aqui do Livelo, como a promoção nos dava 30% de bônus, lá no Latam vão chegar a 52 mil milhas, que é os 40 mil debitados mais 30% de bônus. Automaticamente o nosso dashboard lá na tela inicial vai ser atualizado, ou seja, Moan aqui, por exemplo, ó, no Livelo, se a gente selecionar aqui Moan, Livelo dele, tinha 150 mil pontos, ó, foi atualizado para 110, tá? E o Latam de Moan, que antes tinha 42 mil milhas, se a gente buscar aqui, ó, foi atualizado para 94, que eram as 42 que mantinha mais os 54 que chegaram da transferência bonificada que ele transferiu do Livelo com 30% de bônus para cá. Como sempre, muito bacana essa integração entre as telas, o sistema traz a informação de maneira ágil e atualizada para a gente e o principal, calculado de maneira correta. Vale a pena sempre lembrar também que todas essas funcionalidades a gente consegue visualizar no mobile também, então eu puxei aqui o dado do Latam Page Moan, ele já apareceu aqui para mim a informação atualizada das 94 mil milhas, que é o novo saldo dele após essa transferência. Se eu modificar aqui no mobile, na versão desktop, quando eu abrir, essa informação é atualizada da mesma forma o contrário. Se eu modificar na versão desktop, meu mobile também, quando eu abrir, é automaticamente atualizado. Ficamos por aqui com mais uma funcionalidade do Soft Milhas, dessa vez a tela de transferências. Espero que vocês tenham gostado dessa funcionalidade também e aguardo todos vocês no próximo vídeo. Um abraço, meu gestor!